Graça e paz, queridos. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, nosso culto imersão. Eu convido você a mergulhar em adoração. Eu convido você a mergulhar em buscar ao Senhor, em buscar a face do Senhor nessa noite. Adore ao Senhor com intensidade. Cultue e ofereça o seu melhor ao Senhor nessa noite. Esse é um encontro maravilhoso que nós temos com o nosso Deus. Então não perca esse momento por nada, mas cultue ao Senhor com intensidade, oferecendo o seu melhor ao Senhor, amém? Convido você a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor. Deem graça ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu nome, gloriem no seu santo nome, alegrem-se os corações dos que buscam o Senhor, olhem para o Senhor e para a sua força, busque sempre a sua face. Então, queridos, o meu convite para você nessa noite é para você buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor, e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer em nosso meio na noite de hoje, amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Pai, agradecendo por esse momento. Senhor, muito obrigado por estar diante de Ti, muito obrigado pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor, de celebrar ao Senhor. Quantos gostariam de ter esse momento, ó Pai, mas infelizmente não podem. Por isso nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos retirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E hoje nós podemos celebrar ao Senhor, cultuar ao Senhor. Por isso perdoe nossos pecados, as nossas falhas, iniquidades, qualquer coisa que possa fazer separação entre nós e o Senhor. Deus, que nessa noite o teu perdão, a sua misericórdia que se renova a cada manhã, seja liberado sobre a sua igreja, sobre cada um dos seus filhos nesse momento. Receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos movimentos ao Senhor, ó Pai, que suba como cheiro suave as tuas narinas e que o Senhor venha nos responder com a sua maravilhosa graça. Toma em tuas mãos, ó Deus, os ministros de louvor que aqui estão. Usa os seus filhos como instrumento em tuas mãos, ó Deus, conduza-o conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Deus, que eles possam ser de fato instrumentos do Senhor para conduzir a tua igreja à adoração, para que os céus se abram e a sua glória seja liberada sobre a sua igreja nesse momento. Pai, nós agradecemos ao Senhor também pela vida do nosso pastor, entregamos ele diante de Ti e pedimos ao Senhor que usa-o poderosamente como instrumento do Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos, mas tudo aquilo que precisamos, para que possamos nos parecer mais com Cristo, para que possamos ser transformados pelo Senhor. Por isso, usa o teu servo poderosamente, ó Deus, que no abrir da boca do teu filho, o Senhor venha revelar a nós as preciosidades do seu evangelho, e assim possamos ser impactados pelo teu poder, impactados pela tua presença, e as nossas vidas sejam divididas entre antes e depois desse culto, desse encontro com o Senhor. Pai, tudo aqui é para o Senhor. Receba a nossa adoração como cheiro suave às tuas narinas. Receba esse culto, ó Deus, porque é para Ti. Que a sua presença seja real em cada casa, em cada lar, em cada um dos seus filhos que nesse momento estão cultuando e celebrando ao Senhor. Que a tua presença, que é tudo que nós queremos, seja real em cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Agora eu convido você a celebrar ao Senhor com alegria. Vamos adorar o Senhor. Na verdade nunca
nada para oferecer, nada que te possa surpreender, só um coração quebrantado uma outra vez. E não há nada que em ti me encante mais, nada que me apaixone mais, só tua presença, só os teus olhares me fazem suspirar. Me inclino ante a ti, Rei que perdoa multidão de erros. Me inclino ante a ti, Rei, vem perdoa esse pecador. Me inclino ante a ti, digno, eternamente és digno, impressionante és digno, só ante a ti eu me inclino. Oh, oh, digno, eternamente és digno, impressionante és digno, só ante a ti eu me inclino. A morte venceste, o véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Se teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nosso Deus é poderoso. Esse nome é lindo, esse nome é poderoso. Nosso Deus tem todo o poder. Amém, amados? Queridos, agora eu convido você a ficar atento, porque chegou o momento dos anúncios da Livres em Cristo. Então, fica ligado aí, presta atenção em tudo que a Amanda vai nos informar nessa noite, para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja através do nosso canal. Amém? Então, vamos aos anúncios. Amanda? Amém, irmãos? Então vamos para os nossos anúncios. Todos os dias aqui no nosso canal nós temos a nossa live de clamor pela nação, que é um momento onde nós estamos juntos
clamando por cura, pelo perdão, pelo fortalecimento da nossa nação. Então participe desse propósito conosco. Não deixe de estar aqui todos os dias às 18 horas. Também, gente, nesse domingo nós teremos a Ceia do Senhor, né, que é um momento maravilhoso. Então, para que você participe conosco, não deixe de estar separando os elementos, que é o pão e o suco de uva, né, para que nós possamos estar cumprindo essa ordenança do Senhor. E, gente, nos dias 12, 16, 19 e 23 de dezembro, nós teremos uma convocação para a reforma do templo, para que tudo fique bem bonito, né, para quando nós formos voltar. Então, já fica ligado aí, porque está chegando os dias da obra também. E, gente, no dia 3 de janeiro, nós teremos o primeiro monte do ano e vai ser para toda a igreja, tá bom? Então, você que pode ir conosco, que pode estar conosco, já esteja se preparando para esse dia, porque tenha certeza que será um dia muito especial. E no dia 10 de janeiro, nós teremos também o retorno da igreja ao templo. Glória a Deus por isso, aleluias. Então, já esteja orando por esse momento, né? E você que não pode estar conosco aqui no templo, nos cultos presenciais, fica tranquilo, porque nós continuaremos com as transmissões, tá bom? Então esses são os anúncios que nós temos para hoje. Aleluia. Amém, queridos? Agora não chegou o momento de nós adorarmos ao Senhor com as nossas ofertas, adorarmos ao Senhor com os nossos recursos, nosso momento de gratidão. E, queridos, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, Deus tem cuidado de nós, Deus tem feito maravilhas. No último culto nós recebemos uma palavra da parte de Deus que ainda esse ano o Senhor vai fazer milagres no meio de nós. E aqueles que creram nessa palavra, que tomou posse, estão vivendo isso, estão debaixo dessa direção que Deus tem nos dado através da vida do nosso pastor. Pode ter certeza que vai viver milagres na sua vida ainda esse ano. E quando nós entendemos que adorar ao Senhor com os nossos recursos, com as nossas ofertas, nós estamos honrando ao Senhor. Já sabemos muito bem a finalidade das nossas ofertas, dos nossos dízimos, que é para a manutenção do templo, para que tudo isso, para que a igreja continue com as suas atividades, mesmo de forma online, como nós estamos devido a toda a situação que temos vivido, né, que vivenciamos esse ano aí, mas a manutenção da igreja, os custos da igreja continuam os mesmos. Então você já sabe que ao você ser fiel no seu dízimo, você está participando dessa obra. Ao você ser um ofertante na casa do Senhor, amar a obra do Senhor e ser um ofertante na casa do Senhor, você também entende que você está contribuindo e fazendo parte dessa obra, indo aonde você abençoando para que aonde você não pode ir, a igreja vá por você. A obra continue caminhando, a igreja continue pregando o Evangelho de Cristo, esse Evangelho que um dia te alcançou, que transformou a sua vida. E você, ao ser um patrocinador, ao ser um ofertante na casa do Senhor, você entende que você também faz parte dessa obra. Você demonstra a sua gratidão a Deus por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e ainda vai fazer pela sua vida. Mesmo se Deus não nos desse nada, só o fato do Senhor nos tirar das trevas, nos transformar e nos colocar na sua maravilhosa luz, nos dar vida e vida de abundância, nos tirar de todo o pecado, nos transportar para a sua maravilhosa luz, e isso já é um motivo imenso da nossa gratidão ao Senhor. Mas mesmo diante dessa obra maravilhosa que é manifestado pelo amor de Deus sobre cada um de nós, mesmo assim, o Senhor ainda nos abençoa poderosamente. O Senhor nos abençoa ricamente. O Senhor nos faz prosperar. O Senhor abençoa a obra das nossas mãos. Ele nos dá saúde, nos dá força, para que possamos trabalhar, para que possamos ter, os nossos recursos e sustentar a nossa casa, a nossa família, adquirir aquilo que queremos, para o nosso uso, para o nosso lazer. Então isso tudo é bênção do Senhor, é dádiva do Senhor para cada um de nós. Então mesmo Deus já nos amando, entregando o seu Filho naquela cruz por mim e por você, nada mais precisava ser feito. E daí nós já temos o dever de gratidão a Deus. Mas mesmo assim, o Senhor é amoroso, o Senhor manifesta a graça dele sobre nós, libera as bênçãos dele sobre nós, de forma que nós somos abençoados, que Ele supre as nossas necessidades. E aí é onde que eu quero entrar, onde nós precisamos honrar ao Senhor com as nossas ofertas. Precisamos ter esse entendimento, esse sentimento sempre de gratidão em nosso coração,
eu estou fazendo porque tenho que fazer, eu estou fazendo porque foi ministrado o que eu preciso fazer. Gere esse amor no seu coração, gere esse sentimento de gratidão que você precisa abençoar a obra do Senhor. E entenda que quando você abençoa a obra do Senhor, você é canal de bênção para a obra, você também é abençoado. Assim como uma torneira que ela transporta a água ali, ela é molhada por aquela água. Quando você abre a torneira e a água sai, a torneira em si, né, a tubulação toda é molhada por aquela água. Assim somos nós, assim é você, assim sou eu. Nós somos canal de Deus, nós somos instrumentos para abençoar a obra do Senhor, e através das nossas vidas é que a obra do Senhor é abençoada, e com isso nós também somos regados pelas bênçãos do Senhor, somos regados pela graça do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Precisamos honrar, querido, honrar ao Senhor com todos os nossos recursos, com o entendimento que tudo que temos pertence a Ele. Se não fosse dele, por Ele, nós não teríamos nada o que nós temos. Então nós temos que honrar ao Senhor, e sempre honrar ao Senhor com o melhor. Aquilo que você entender que é o melhor que você pode oferecer ao Senhor, isso é o que você deve honrar ao Senhor. Então, invista no reino do Senhor, invista na obra do Senhor, porque eu tenho certeza que assim você vai se tornar um canal de bênção para que o Evangelho continue sendo pregado, para que outras vidas continuem sendo alcançadas. Assim como eu falei no último culto sobre a campanha, né, que o nosso pastor lançou aqui sobre essa placa de vídeo. Que nós precisamos para continuar com as transmissões depois que os cultos presenciais voltarem. Isso a partir do momento que você gerar no seu coração, eu quero fazer parte dessa obra, eu quero abençoar a casa do Senhor, eu quero ser um patrocinador, ser um obreiro na casa do Senhor através da minha oferta. Então, querido, você vai, a partir do momento que você gerar isso no seu coração, separar uma oferta designada para esse propósito, você também está pregando o Evangelho de Cristo. Você está colaborando para que o Evangelho continue sendo pregado e vidas sendo alcançadas. Então, e aí você demonstra o que? A sua gratidão ao Senhor. Gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Pelas portas que Deus já abriu na sua vida. Por todos os livramentos, queridos. Deus nos dá livramentos que nós nem mesmo sabemos. Por isso é importante nós todos os dias agradecermos ao Senhor por todo o cuidado que Deus tem tido conosco, porque Deus todos os dias renova as misericórdias dele sobre nós. Deus, ele cuida de nós, nos livra de todo mal todos os dias, de coisas que nós talvez nem sabemos. Então nos resta ser grato ao Senhor. E uma das formas de demonstrar a sua gratidão ao Senhor é honrando ao Senhor com as suas ofertas. É sendo fiel ao Senhor, sendo fiel à palavra do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, sendo fiel no seu dízimo. E não deixando não abrindo portas para que o devorador entre na sua vida, entre na sua família e destrua tudo aquilo que você tem planejado, tudo aquilo que você tem apresentado diante de Deus. Mas é necessário que você traga a proteção de Deus sobre a sua vida. E como você faz isso? Através da sua fidelidade ao dízimo, através do seu coração, das sementes que você tem plantado no reino do Senhor com as suas ofertas. Então, querido, tenha um coração grato, tenha um coração generoso e abençoe a obra do Senhor. Torne você um canal de bênção e você também será molhado pelas bênçãos do Senhor. Você será regado pelas bênçãos do Senhor e assim Deus vai suprir todas as suas necessidades. Amém? Convido você nesse momento a separar aí a sua oferta. Você que sentiu no seu coração de abençoar o nosso ministério de mídia, de multimídia, de abençoar a nossa igreja com essa oferta específica para a placa de vídeo, é só você entrar em contato com o nosso pastor. Fala, pastor, eu senti no coração de dar uma oferta. Várias pessoas já ofertaram, mas ainda nós não alcançamos, né, o valor necessário para a compra desse equipamento. Então, talvez você sentiu no seu coração, entre em contato com o nosso pastor, ou se você quiser, pode fazer a sua oferta diretamente por uma transferência ou depósito bancário. Só entre em contato conosco e nos comunique para que essa oferta seja direcionada
para esse propósito. Amém, queridos? E você também que deseja ofertar ao Senhor a sua oferta de todos os cultos, devolver o seu dízimo ao Senhor, só entrar em contato com o nosso pastor, ele vai direcionar uma pessoa para a coleta das ofertas e dos dízimos, ou então também você pode fazer a sua transferência ou o seu depósito bancário com os dados que aqui estão. Lembrando também da nossa oferta de amor, que é 1 quilo de alimento, que tem abençoado vidas, famílias que estão passando por necessidades em tempos tão difíceis que temos vivido. Então essa oferta de amor, que é 1 quilo de alimento, tem servido para abençoar essas famílias. Seja você também um abençoador dessas famílias, e eu tenho certeza que Deus vai suprir em glória todas as suas necessidades, amém? Você que já separou aí a sua oferta, já está com o seu dízimo separado, a sua oferta de amor, a sua oferta de gratidão, feche os seus olhos, vamos apresentar ao Pai, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que temos de ofertar a Deus e assim sermos abençoados pelo Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais esse momento que temos de ofertar ao Senhor. Pai, a tua palavra diz que nós precisamos honrar ao Senhor com todos os nossos recursos, com tudo que é em nós, há necessidade de honrar ao Senhor. E sempre honrar com o melhor, com os primeiros frutos, com aquilo que é primícia, Deus. Ensina o seu povo, ensina a sua igreja, gera cada vez mais esse desejo, esse sentimento no coração da sua igreja de ofertar com alegria e ofertar com o desejo de ofertar sempre o melhor. Assim como o seu povo, Pai, tem tido um coração generoso para abençoar a sua obra, tem tido um coração disposto a servir ao Senhor através das suas riquezas. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que os céus sejam abertos através da fidelidade dos seus filhos, e que as ricas bênçãos do Senhor, que a chuva do Senhor seja liberado sobre cada semente que está sendo plantada nessa noite também. Cada semente com um propósito específico. Os seus filhos que estão nesse momento designando um propósito para essa semente, para essa oferta. Deus, que venha a resposta do Senhor no tempo e na medida certa, para que eles venham ver que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena obedecer ao Senhor, que vale a pena honrar ao Senhor. Que assim, ó Deus, o Senhor venha estar abençoando cada casa, cada família, aqueles também que estão separando uma oferta específica, ó Deus, para a compra desse equipamento que estamos precisando, que o Senhor venha abençoar a vida dos seus filhos poderosamente, ó Pai. Assim nós te rendemos graças nessa noite. Muito obrigado por essa oportunidade que temos de servir, de honrar ao Senhor com os nossos recursos. Essa é a oração que eu faço, agradecendo ao Senhor por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Agora eu convido você a continuar adorando esse Deus maravilhoso, amém? Vamos adorar o Senhor. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh, e ser achado nele. Oh,
meu orgulho me tirou. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Ser achado nele. Oh, ser achado nele. Ser achado nele, oh, e ser achado nele, Yeshua, Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso maravilhoso Senhor. Queridos, nós
adoramos ao Senhor, nos derramamos diante de Deus, buscamos a face do Senhor. Agora chegou o momento de ouvirmos Deus falar conosco. Tenho certeza que Deus já falou com você desde o início desse culto, mas agora a palavra dele será liberada sobre cada um de nós. Então, fique atento à voz do Espírito Santo, não deixe que nada tire a sua atenção. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você nessa noite, amém? Então vamos receber a palavra do Senhor. Graça e paz, livres em Cristo. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir ela comigo. Em João capítulo 11, nós vamos ler apenas o verso 37. João 11, 37. Amém, queridos? Irmãos, eu não sei você, mas eu ainda estou literalmente impactado pela glória que Deus derramou no último culto, no culto de domingo. O que Deus fez, a quantidade de testemunhos que foram contados imediatamente no final do culto. Nós vimos a glória de Deus, vimos a ação de Deus. Nosso Deus é extraordinário. Nosso Deus é um Deus de milagres extraordinários. Isso é maravilhoso demais. E eu quero convidar você a receber essa palavra da parte de Deus nessa noite, porque nós estamos num mês onde é o mês do planejamento, e Deus liberou uma palavra sobre nós no início desse mês, de que esse mês será um mês onde Ele manifestará muitos milagres. E nós já estamos vendo isso. E eu quero, em nome de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, fortalecer a sua fé, para que você possa viver os grandes e extraordinários milagres de Deus nesse mês de dezembro. Então leia comigo João capítulo 11, verso 37, e a palavra do Senhor nos diz assim: mas alguns deles disseram: ele não abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Só até aqui, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, mais uma vez nós oramos ao Senhor, clamamos pelo poder do Teu Santo Espírito, que o Teu Espírito Santo, Deus amado, seja liberado nesse lugar, e cada canto, Deus amado, dessa igreja, desse templo, cada canto, Deus amado, da casa dos Seus filhos e filhas que estão diante dessa transmissão, seja inundado pela glória da Tua presença, Senhor. Pai amado, manifesta o Teu poder entre nós. Pai Santo, que debaixo do céu de milagres que o Senhor liberou sobre nós, possamos receber a Tua palavra e, inundados pela Tua glória, possamos viver grandes e extraordinários milagres da parte do Senhor. Pai Santo, o maior de todos que nós pedimos ao Senhor, Pai amado, gera em nós cada dia mais intimidade e conhecimento do Senhor, Pai. Que possamos ir cada vez mais profundo no Teu coração e na mente do Senhor. Revela-nos a Tua vontade. Esse é o pedido que Te fazemos. Para isso, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, mais uma vez eu Te peço, que não seja a voz da minha vontade, que não seja a voz da minha alma, Deus, a falar com os Teus filhos. Pai, eu não tenho nada que possa mudar a vida deles. Apenas o Teu Espírito tem esse poder, apenas o Senhor tem esse poder. Por isso te pedimos, Pai, que o som a ser ouvido nessa noite seja o som da voz do Teu Santo Espírito, e que ao som da Tua voz, milagres aconteçam para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, assim nós oramos, confiando na Tua bondade e graça. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Você já ouviu várias pregações dentro desse texto de João 11, mas eu quero abordar com você algumas coisas aqui relacionadas ao tema dessa noite. E o tema da mensagem de Deus para nós nessa noite é o Deus dos milagres extraordinários. O Deus dos milagres extraordinários. Esse é o tema da mensagem de hoje. O nosso Deus é um Deus de milagres extraordinários. E eu quero convidar você a observar isso nessa noite, porque nós glorificamos a Deus porque Ele é um Deus de milagres extraordinários, mas não observamos quais os processos acontecem para que o extraordinário de Deus se manifeste na nossa vida, como se manifestou na vida de homens e mulheres no passado. O extraordinário de Deus só vem quando nós vivemos os processos que esses homens e mulheres viveram. Então, quando nós olhamos para o nosso texto dessa noite, esse texto de introdução, nós vemos que Jesus, Ele foi criticado por alguns judeus que estavam ali na cidade de Betânia, e eles declararam o seguinte: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse. Quem era o homem que eles estavam falando aqui? Nós sabemos muito bem, esse homem era Lázaro,
o amigo de Jesus. Maria e Marta, irmãs de Jesus, irmãs de Lázaro, mandam uma mensagem para Jesus. Nós vemos isso lá no verso 1 em diante, do verso 1 em diante. E nós vemos o seguinte, uma coisa que é muito importante observar, o que está no verso 2. O verso 2 de João 11 diz assim: Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Guarda isso aqui na sua mente, guarda isso no seu coração. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Isso aqui é importante você guardar, porque quando Maria e Marta mandam a mensagem para Jesus, elas mandam a seguinte mensagem, verso 3: Senhor, aquele a quem amas está doente. E aí o verso 4 diz: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aí os dias passam e Lázaro morre. E aí a fala de Jesus, a mensagem que Jesus mandou entregar para Marta e Maria, parece que caiu por terra, porque Jesus disse: avisa para elas que essa doença não é para a morte, é para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Então, quando Lázaro, adoecendo cada vez mais, chega ao estado de morte, Maria e Marta veem a palavra de Jesus como que caindo por terra diante dela. Quantas vezes isso já aconteceu conosco? Deus libera uma palavra e aí nós ficamos esperando que aquilo que Deus falou se cumpra, e parece que o tempo vai passando, e quando nós vamos observar detalhes daquilo que foi liberado, parece que ao invés da palavra estar se cumprindo, parece que ela está caindo por terra. Parece que aquilo que nós esperamos que Deus liberou que vai acontecer, não vai acontecer, porque já era, acabou, não tem mais jeito. Então, quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós podemos aprender lições muito preciosas aqui. Vamos observar o seguinte: a Maria, irmã de Lázaro, que mandou a mensagem para Jesus, como o verso 2 diz, era aquela que entrou na casa de Simão o leproso, prostrou-se aos pés de Jesus, por detrás de Jesus, chorou, beijou os pés dele, chorou nos pés dele, derramou óleo precioso nos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os cabelos dela. Essa Maria, irmã de Lázaro, se alguém ainda tinha alguma dúvida quanto a isso, acredito que não, é aquela que Simão diz assim: se ele fosse realmente um profeta, ele saberia quem é essa mulher e que espécie de pecadora é ela. Tanto que o cabeçalho do texto bíblico, quando vai se referir a esse fato de Maria derramando o bálsamo aos pés de Jesus, fala sobre uma mulher pecadora que entrou na casa de Simão. Ali Maria é retratada exclusivamente como uma mulher pecadora. Jesus deixou claro o motivo dela, qual foi a motivação dela para ter feito aquilo. Quando Jesus diz para Simão que quem muito foi perdoado, muito amou, Jesus diz: por isso que ela está praticando esse ato. Ela tem consciência do quanto ela foi perdoada, por isso ela muito me amou. Maria estava fazendo aquilo como um ato de gratidão pelo perdão de Jesus para com ela. Maria quebrou o vaso precioso e derramou o óleo mais precioso ainda aos pés de Jesus, num ato de gratidão pelo perdão que Jesus havia liberado sobre ela. Mas agora o tempo passa e Maria manda uma mensagem para Jesus, e Jesus não responde o pedido de Maria. Talvez você olhe para a sua vida e vê assim, a doença está aí, e você fala: meu Deus, mas eu sou ofertante fiel, sou dizimista fiel. A doença está aí, mas você diz assim: mas Senhor, faça a tua obra. Por que isso está desse jeito? Às vezes sua família está de cabeça para baixo, você fala: mas Deus, eu faço a sua obra, por que o Senhor está permitindo tudo isso? E talvez você esteja não falando exatamente igual, mas pensando da forma que os judeus pensaram. Será que Jesus não poderia impedir essas coisas de acontecerem na minha vida? Será que Jesus não podia impedir esse mal que está afetando a minha casa? Será que Jesus não podia impedir esse mal que está afetando a minha saúde? Será que Jesus não podia impedir? Por que Deus está permitindo essas coisas? Na Bíblia nós encontramos muitos porquês dos homens
mas também encontramos muita manifestação de milagres extraordinários da parte de Deus. Tem muito porquê que nós nunca vamos entender aqui na terra, mas toda dúvida que a nossa natureza pecaminosa, toda dúvida que a nossa finitude produz em nós, será sanada quando nós estivermos diante dele e estivermos num corpo transformado, pensando como ele, enxergando como ele, vendo como ele. E esse dia está para chegar, quando nós estaremos nas nuvens com Cristo e seremos semelhantes a ele, como a Bíblia diz. Então nós o veremos como ele é, não como uma imagem no espelho, nós o veremos face a face. É o que a Bíblia diz. Mas enquanto isso existem os porquês. Por que que Deus não impediu Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar na fornalha? Por que que Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões? Por que que Deus não impediu José de ser levado como escravo? Por que que Deus não impediu Davi de viver toda a perseguição que ele viveu por meio do rei Saul? Por que que Deus não impediu Jesus de ser pendurado naquela cruz? Por que que Deus não impediu? E ouvindo esses porquês, você já diz assim: porque Deus tinha um propósito em todas as coisas. É fácil lembrar disso quando você olha para os porquês dos outros, mas quando são os seus porquês, parece que alguns esquecem. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que o seu porquê tem um propósito de Deus, o seu problema tem um propósito de Deus, a sua doença tem um propósito de Deus, a luta da sua família tem um propósito de Deus, a sua dificuldade tem um propósito de Deus. E sabe, esse nosso Deus, ele é extraordinário. Ele é extraordinário em todas as ações dele. Ele não age de modo comum, ele age de modo extraordinário. Quando ele estava pendurado na cruz, disseram para ele assim: você não é o Cristo? Desce daí, salva-te. Até o ladrão da esquerda disse a mesma coisa: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Quando Pedro pegou a espada para cortar a orelha do soldado do servo do sumo sacerdote, Jesus disse: Pedro, guarda essa espada. Se eu pedisse ao meu pai, ele enviaria centenas de anjos para poder batalhar em meu favor. O nosso Deus foi para a cruz, foi pendurado naquele madeiro, passou por todo o sofrimento necessário que ele tinha que passar. Ele não deu ouvido à acusação dos acusadores, porque ele sabia que havia um propósito maior. E a minha pergunta para você nessa noite é: você sabe que Deus tem um propósito maior para a sua história, sim ou não? Você sabe que Deus tem um propósito maior para esse problema que você está vivendo, sim ou não? Você sabe que Deus está agindo desde o início desse problema em seu favor, sim ou não? E aí talvez você diga: sim, eu sei. E aí o Espírito Santo diz para você: então por que você duvida durante a caminhada? Sabe o que Deus está fazendo nessa noite? Ele está sacudindo a nossa fé, para poder tirar toda a casca de incredulidade, para poder tirar toda a poeira de incredulidade, para que você possa viver nesse mês de dezembro, de fato, grandes e poderosos milagres da parte de Deus. Se você crê nisso, diga: eu creio. Aleluia, aleluia. Então olha, repara comigo, Jesus preferiu chorar. Presta atenção nisso. Jesus preferiu chorar com a dor das amigas dele do que interferir no processo de Deus. E tem crente que tenta fazer de tudo para interferir no processo de Deus, porque não quer chorar. O verso 35 é o menor verso da Bíblia, e ele diz: Jesus chorou. E quando Jesus chorou, o verso 36 diz que os judeus que estavam ali, alguns disseram: veja como ele o amava. Porque pensa comigo, hoje em dia, na nossa sociedade, que não é uma sociedade machista, né? Uma sociedade que não tem aquele preconceito do machismo tão impregnado. Mesmo assim a gente ainda tem aquele negócio de homem não chora. Para com esse negócio, homem não chora.
Agora pensa numa sociedade 100% machista, 100% patriarcal. Uma sociedade onde o homem chorar era um sinal de fraqueza. É por isso que aqueles homens ficaram tão impressionados. Veja como ele o amava, porque ele estava chorando pela morte do seu amigo. Mas você não pode se esquecer nunca disso. Quando você pensar em interferir no processo do tratamento de Deus na sua vida, quando você pensar em pedir assim, Deus, tira esse problema. Quando você pensar em dizer assim para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu não quero nem a vitória que vem depois, só me tira dessa prova. Quando você pensar em fazer isso, lembre-se, Jesus preferiu chorar a dor das amigas dele que perderam o irmão. Ele preferiu chorar a dor da morte do amigo do que interferir no processo de Deus. Ele foi no processo de Deus até o final. Ele deixou claro, por uma direção do Espírito Santo, essa doença não é para a morte, é para que Deus seja glorificado e para que o Filho de Deus seja revelado por meio dela. E aí, queridos, quando nós lemos isso, parece que não bate dentro de nós assim, ó. Deus tem feito isso na minha vida desde o começo. Desde o começo desse seu problema, Deus tem feito isso. Tem trabalhado com esse problema para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Jesus, vem em meu favor. Aí ele diz, não, agora não. Jesus, vem em meu favor. Ele diz, agora não. Lembra de Paulo pedindo a Deus para tirar dele o espinho da carne? A resposta de Jesus foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Da mesma forma, Deus diz para você nessa noite, enquanto você está pedindo para Ele tirar o problema da sua vida, você não vai ver o milagre, você só vai tardar a bênção, só vai tardar o milagre. Não se preocupe com o processo que você está vivendo, se preocupe em ser fiel a Deus no processo e confiar que aquele que fez milagres no passado continua sendo um Deus de milagres extraordinários. Ele não mudou. Ele não mudou. Aí repara, o texto bíblico diz que aqueles homens, enquanto alguns disseram assim, olha, veja o quanto ele ama, outros declararam o seguinte, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? E aí? Quantos milagres Jesus já fez na sua vida? E quantos milagres você já viu Jesus fazer? Quantos testemunhos você já ouviu de milagres poderosos que Deus já fez? Quantos testemunhos gloriosos, quantas manifestações de milagres de Deus você já viu na sua história? E você com certeza vai dizer, eu já vi muitos milagres, eu já vivi milagres, eu já ouvi muitos testemunhos. E aí eu digo para você, sabe qual é o nosso grande problema? É sempre imaginar que na nossa vez, Deus vai falhar. Aí eu pergunto para você, você conhece na história algum momento onde Deus falhou? Você conhece na história algum momento onde Deus falhou? E aí se você diz, não conheço nenhum momento, realmente não existe nenhum momento na história onde Deus falhou, porque Deus não falha. O meu Deus, o seu Deus, Ele é um Deus que não falha. E aí você diz assim, oh glória, aleluia. E eu digo para você, dê glória, dê aleluia, mas aceite os processos de Deus, porque eles estão preparando você para viver um milagre extraordinário. Aleluia! Se você crê nisso, libere um som de glória. Então repara, nos processos que Deus usa para nos levar a milagres extraordinários. Sabe por que Deus não quer fazer milagres insignificantes na sua vida? Repara, tem tanto milagre que Deus já fez na sua vida, que tem alguns que você nem lembra quando aconteceu, como aconteceu. Você não lembra de nada, você só lembra assim, ó, um dia eu vivi um milagre assim. Mas como que foi? Onde que foi? Quando? Não me lembro, mas eu sei que Deus fez um milagre. Milagres extraordinários ficam registrados na história. Só que milagres extraordinários não acontecem de modo ordinário. Milagres extraordinários acontecem de modo extraordinário. Vem curar o seu amigo que está doente, aquele a quem o Senhor ama. E ele diz, não.
Porque se ele fosse curar, o amigo dele que estava na cama, um monte de gente viu ele curando enfermos. Mas quem tinha visto ele ressuscitar mortos? Aquelas pessoas que viram ele ressuscitar Lázaro, nunca mais foram as mesmas, pode ter certeza disso. E eu profetizo na sua vida em nome de Jesus, que se você aceitar os processos de Deus, as pessoas que vivem ao seu redor nunca mais serão as mesmas a partir do milagre extraordinário que Deus vai realizar na sua vida. Aleluia! Elas serão transformadas pelo extraordinário de Deus. Mas nos milagres extraordinários de Deus acontecem os processos extraordinários. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante do rei, da estátua do rei. Deus podia ter livrado eles de entrar na fornalha. Mas se Deus tivesse livrado eles de entrar na fornalha, seria um milagre ordinário, comum, que pode acontecer com mais facilidade. Alguns até diriam assim: não, Sadraque, Mesaque e Abednego devem ter feito algum acordo com o rei. Alguns até diriam assim, quando eles saíssem da presença do rei, diriam assim: ah, eles foram livres. Imagina se Deus tocasse no coração do rei e o rei dissesse assim: não, libera eles. Eles são homens bons, eles são pessoas bons servos, jovens inteligentes, preparados, bons conselheiros, libera eles. Deus podia ter tocado no coração do rei, mas Deus não tocou no coração do rei. Deus deixou que o processo fosse ao nível do extraordinário. Leva eles para a fornalha, mas não vai levar na fornalha do jeito que ela está agora. Aquece ela 7 vezes mais. O Deus dos milagres extraordinários, meu irmão, Ele às vezes nos põe em provas extraordinárias. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Nenhum milagre extraordinário acontece no nível das coisas comuns. Os milagres extraordinários acontecem no nível das coisas extraordinárias, dos processos extraordinários, das provas extraordinárias. Quando você olha e fala assim: Deus, eu já não aguento mais, eu não suporto mais isso, Deus fala assim: agora chegou a hora de eu manifestar o extraordinário. Lançaram eles dentro da fornalha ardente. Jesus não impediu, Jesus não apagou o fogo. O Espírito Santo podia ter dado um sopro lá, Sebastião, e o fogo da fornalha apagado. Deus podia ter instalado o dedo e as chamas elas poderiam ter se tornado pedras de gelo. Podia ter começado a nevar naquele momento, mas Deus não fez isso. Porque Deus, na maioria das vezes, ou melhor, todas as vezes que Ele quer realizar um milagre extraordinário na nossa vida, Ele permite que nós cheguemos num ponto crítico. Só que o que é maravilhoso é o que Ele diz: quando vocês passarem pelas águas, eu estarei com vocês. Quando vocês passarem pelo fogo, eu estarei com vocês. As chamas não arderão em vocês. E Sadraque, Mesaque e Abednego viveram isso. Lançaram eles na fornalha, mas o quarto homem estava lá, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o meu e o seu Deus, o mesmo Cristo que está aqui na nossa vida nessa noite, que está aqui entre nós, o mesmo Cristo que nós estamos servindo, Ele está aqui e Ele esteve lá na fornalha, e nenhuma chama tocou num fio de cabelo sequer daqueles jovens. Mas sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter dito assim, na hora que eles estavam sendo levados para serem lançados na fornalha: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Nós jejuamos, não nos contaminamos com as iguarias do rei, nós não comemos dos manjares do rei, nós nos separamos, nos consagramos para o Senhor. Por que o Senhor está permitindo isso? Mas eles não falaram nada disso. Maria, quando chamou Jesus, e Jesus disse: não vou agora, avisa para elas que essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Ela poderia ter dito: poxa, mas será que ele não considerou
sou eu, Maria, eu quebrei o vaso precioso nos pés do mestre. Presta atenção nessa palavra, porque essa palavra pode mudar a história da sua vida, o rumo da sua vida. Essa palavra pode abrir o céu de milagres sobre a sua casa nessa noite. Maria poderia ter dito, mas será que ele não vai considerar, sou eu, Maria, eu que derramei o óleo precioso, eu que beijei os pés dele, eu que ouvi ele falar lá na casa de Simão o leproso, quando ele disse, vá, quando ele disse, olha, o que essa mulher fez, você não fez, Simão. Ele não considerou nada disso. Maria poderia ter dito isso. Quando Jesus chegou diante dela, lá em Betânia, na entrada da cidade, ela poderia ter dito, mestre, mas, poxa mestre, o senhor deixou meu irmão morrer, o senhor lembra da oferta caríssima que eu fiz? Você sabia que tem crente que faz isso? Tem crente que quando Deus coloca na prova, fica colocando diante de Deus o que fez, o que faz, o que... Mas poxa, eu fiz um voto com Deus, e Deus está permitindo essa prova? Poxa, mas eu fiz um voto... Trapo de imundícia, qualquer coisa que você coloca para tentar colocar Deus contra a parede. O que você não sabe é que Deus está fazendo e preparando algo muito maior do que você espera. Ele está preparando o milagre extraordinário. Ele está preparando o milagre que vai mudar a história da sua vida e da vida das pessoas ao seu redor. É esse nível do milagre extraordinário. Mas Jesus, eu ofertei, eu derramei tudo, eu coloquei tudo diante do Senhor. Ela não falou isso. Sadraque, Mesaque e Abednego não colocaram a fidelidade deles diante de Deus. Mas eu fui fiel. Por que o Senhor vai permitir? Não, qual foi a resposta dele para o rei? Eles disseram, se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará. Se não, nós morreremos. Mas nós não nos curvaremos diante da estátua do rei. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, ele podia ter dito, mas Senhor, eu orei 3 vezes por dia, todos os dias, eu não me contaminei com as iguarias do rei, eu jejuei, eu conduzi outras pessoas à santificação para o Senhor, e o Senhor está permitindo que eu seja lançado na cova dos leões. Não, Daniel não falou isso. Daniel confiou no Deus do extraordinário. Ei, o Deus do extraordinário é o meu e o seu Deus. O Deus que manifesta milagres extraordinários, Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo um Deus de milagres extraordinários. E Ele vai manifestar milagres extraordinários aqui nessa noite. Eu creio nisso. Ele vai manifestar milagres extraordinários aí, na sua casa, na sua família, lá no seu trabalho. Se você crê nisso, libere um som de glória. Diga, eu creio, Jesus. Eu creio. Aleluia, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Agora sabe o que eu acho interessante? É que depois que Jesus chorou, que os homens disseram, ele não podia ter impedido a morte desse homem, Ele abriu a vista dos cegos. Jesus disse, olha o que o texto, verso 38 diz. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Verso 40 diz, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. A morte saiu. A morte saiu. A morte saiu. A morte saiu. Aquele que libera uma palavra e faz com que a morte bata em retirada, também tem o poder para liberar a palavra sobre a sua vida, e a doença sair, e o problema sair, porque Ele permanece sendo Deus. Aleluia. E o texto bíblico diz, o morto saiu,
com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse Jesus: tirem a faixa dele e deixem-no ir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse Deus que fez esse nível de milagre no passado, tem o poder para fazer na sua vida, que é um problema infinitamente menor. É como o apóstolo Paulo disse, guiado pelo Espírito Santo: a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória acima de qualquer comparação. O nosso Deus, que é um Deus de milagres extraordinários, pode fazer na sua vida o milagre que você já duvida que possa acontecer, o milagre que você acha que não tem mais. Não tem mais jeito, chegou num ponto crítico. O médico disse que não tem solução. O médico falou que daqui não tem mais cura. O médico falou que daqui não tem mais jeito. O juiz disse que já foi, bateu o martelo, a sentença já foi dada. Mas isso já está resolvido. Não tem mais jeito para mim. Eu pedi a Deus, mas Deus não quis atender. Tudo bem, Deus continua sendo Deus. Eu digo para você, sim, Ele continua sendo Deus, fazendo ou não fazendo o milagre que você espera. Mas você nunca deve se esquecer: Ele é o Deus de milagres extraordinários. Toda vez que o povo dele chegou no limite da esperança, Ele disse: agora é a minha vez de agir. Agora é a minha vez de agir. Sabe por quê? Na hora em que você já não sabe mais o que fazer, na hora em que já não tem mais jeito aos olhos dos homens, na hora em que você já não acredita mais numa solução, Deus se manifesta para que fique bem claro: eu sou o único que posso fazer na sua vida o que está sendo feito agora. Milagres extraordinários não saem da nossa memória. Milagres extraordinários não são apagados, não são esquecidos. Milagres extraordinários ficam registrados para sempre em nós e nas pessoas ao nosso redor. O milagre extraordinário que você precisa vai marcar a vida de muitas pessoas ao seu redor. O milagre extraordinário que você busca em Deus, não desista de buscar. Deixa Deus agir poderosa, soberana e extraordinariamente na sua vida. Só aceite o processo. Mas eu não suporto mais, eu não aguento mais, está difícil demais para mim. E o Senhor diz para você: mas eu estou com você, eu não te deixo sozinho, eu continuo contigo, eu continuo sendo Deus de milagres extraordinários. E eu quero dizer para você nessa noite: o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está aí na sua casa. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está aqui nesse lugar. E aqueles que estão ligados podem sentir a presença dEle. Ele está aqui. E eu quero convidar você nesse momento, que está com uma doença, com uma enfermidade, com um mal, seja o que for, você que está vivendo uma luta terrível, você que está se vendo lançado na cova dos leões, você que está se vendo na fornalha de fogo ardente, você que está se vendo, sem esperança, como Maria e Marta já estavam. Eu quero convidar vocês a se lembrar de uma coisa antes de nós orarmos aqui. O capítulo 12 de João é fantástico, porque olha o que diz o verso 3, se não me falha a memória, do capítulo 12 de João. João capítulo 12, verso 3. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Eu não sei se você prestou atenção nisso. No capítulo 11, no verso 2, diz que Maria era aquela mesma mulher que na casa de Simão o leproso derramou o óleo sobre os pés de Jesus, beijou os pés dele, chorou os pés dele e enxugou com os cabelos. Aí agora no capítulo 12, depois que Jesus ressuscita Lázaro, o verso 1 em diante diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, né? Não onde Lázaro estava enterrado.
Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, onde você imagina que já acabou, que não tem jeito, que já chegou, decretou falência, já era, a doença já tomou conta, onde você imagina isso, pessoas vão olhar e vão dizer assim: olha, lá onde vive fulano, lá onde vive fulana, porque o Deus de milagres extraordinários continua sendo Deus. E aí o texto bíblico diz: onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos, ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro. Sabe o que isso aqui nos mostra? Maria não derramou óleo sobre Jesus só uma vez. Na primeira vez foi gratidão pelo perdão que ela recebeu de Jesus. Na segunda vez foi gratidão pelo milagre que ela recebeu de Jesus. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, nunca mais, se você já fez isso, nunca mais coloque diante do Senhor aquilo que você faz ou fez pela obra, para a obra, ou para as coisas de Deus, ou compromissos e votos que você fez com Deus, querendo requerer de Deus que Ele faça, porque Ele tem uma obrigação com você. Não, seja grato a Deus pelo que Ele já fez, e nunca se esqueça, depois que Ele realizar o grande milagre, realize outra grande ação de graças diante dEle. Eu profetizo em nome de Jesus que nós teremos em 2021 muitas ações de graças. Muitas ações de graça. Eu profetizo sobre a vida do ministério de louvor, sobre a multimídia da nossa igreja, sobre os obreiros da nossa igreja, sobre cada membro dessa congregação, sobre você que está diante dessa palavra. No ano de 2021 nós teremos muitas ações de graças para prestar a Jesus, porque Ele realizará grandes, poderosos e extraordinários milagres na nossa vida. Se você crê nisso, diga: eu creio. Aleluia, aleluia. E agora eu quero convidar você a orar junto comigo, para nós encerrarmos esse culto, encerrarmos essa mensagem. Eu quero convidar, como eu disse, você que está vivendo um tempo de doença, de enfermidade, você que está vivendo um tempo de desemprego, você que está vivendo um tempo de crise familiar, de crise emocional, de crise no casamento, seja qual for a área da sua vida que está em um tempo extraordinário de problemas. Qual é a área da sua vida? Pensa nisso. Qual é a área da sua vida que está vivendo um tempo extraordinário de problemas? Talvez não seja de agora, já tem bastante tempo. Talvez começou agora há poucos dias. Talvez começou hoje mesmo. Mas o Senhor diz para você: eu continuo sendo Deus dos milagres extraordinários. Eu quero convidar você a clamar a Deus, para que o Espírito dEle inunde a sua vida, e para que Ele te dê a força que Ele deu a Sadraque, Mesaque e Abednego, para que Ele dê para você a força que Ele deu para Daniel, para que Ele dê para você a força que Ele deu para Maria, para que Ele dê para você a força que Ele deu a Jesus Cristo, para que você esteja fortalecido para suportar os processos extraordinários, para viver os milagres extraordinários. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, diante do Senhor estão seus filhos e filhas, homens e mulheres, alguns doentes, alguns com uma enfermidade que está assolando a vida deles, pessoas que foram convidados pelos membros dessa igreja para esse tempo de milagres, para esse tempo de céus abertos, para esse tempo de curas que o Senhor está manifestando. Pai Santo, derrama do Teu Espírito sobre os Seus filhos e filhas nessa noite. Manifesta a cura sobre cada um deles, Pai. Manifesta um milagre sobre cada um deles, Pai. Pai, derrama sobre as mãos dos Seus filhos a unção de milagres, a unção de curas. Pai Santo, e que milagres extraordinários se manifestem. Onde há choro, onde há vergonha, onde há dor, onde há tristeza, onde houve humilhação, que manifeste-se do Senhor a honra, a glória, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Que venha a cura do céu nesse momento. Eu quero convidar, se tem alguém aí junto com você, se você está junto com outra pessoa ou com outras pessoas aí na sua casa, eu quero convidar para você ser um instrumento de Deus, um com o outro nesse momento. Nós vamos entoar uma canção aqui, pedindo que o Espírito Santo de Deus realize curas e milagres nesse momento. Porque há uma unção da parte de Deus liberada para esse mês, onde muitos milagres vão acontecer. E eu creio em nome de Jesus que nós teremos poderosos e extraordinários testemunhos no nosso meio.
Eu creio que você que veio para esse culto convidado por um amigo, por um familiar seu, você está aí, mas Deus já está curando a sua casa, a sua família. Deus já está curando o seu interior. Deus já está curando a sua saúde. Muitos vão testemunhar da glória de Jesus. E eu quero convidar você que está aí a orar com a pessoa que está do seu lado. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o ombro da pessoa que está do seu lado nesse momento. E enquanto a canção estará sendo entoada, não cante apenas no momento em que nós te chamarmos para cantar, mas enquanto a canção estiver sendo entoada, ore. Se você estiver sozinho, dobre os seus joelhos e comece a orar, porque o Espírito Santo vai colocar as mãos dele sobre você nessa noite. Quem crê nisso, isso é só para quem crê, não adianta. Se você não crê, isso não vai acontecer, mas você precisa crer, porque só você sabe o quanto você precisa do milagre. Então comece a clamar ao Senhor. Você que está aí com familiares seus, você que está aí com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, você que está aí com os seus pais, ore com eles nesse momento, coloque a mão sobre o ombro deles, vá orando um por um, deixe o Espírito Santo de Deus te usar, coloque a mão sobre eles e comece a liberar a palavra que o Espírito de Deus vai colocar na sua boca para você orar por eles. Oh, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus. O Espírito de Deus está aqui. Comece a orar ao Senhor, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Comece a orar ao Senhor, não cante, ore. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ele está aí na sua casa, operando no seu coração, na sua vida, operando na sua saúde. Oh Deus, trazendo sua vida e poder, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Há uma unção de milagre nessa noite sendo derramada sobre a sua casa. Creia nisso. São sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Diga isso para ele: Pai, eu quero. Pai, eu quero contemplar. Cante isso agora, cante isso de todo o teu coração. Tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar, Senhor. Cante com toda a tua força, cante isso. Em espírito e em verdade. Em espírito. Você que está aqui, cante isso também, cante. Não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Levante sua mão e declare isso com toda a sua força. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Cante com toda a tua força. Leva-me, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar.
Senhor, pra te adorar, Senhor. Cante isso mais uma vez. Pra te adorar, Senhor. Estamos aqui nessa noite pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, cante isso, Senhor. Independente das circunstâncias, te adorar. cante isso de todo o teu coração. Senhor. Aí na sua casa, erga sua mão e cante isso. Pra te adorar, Senhor. mesmo em meio a esse problema, pra te adorar, Senhor. Mesmo que as lutas não acabem agora, eu continuarei te adorando, Senhor. Mesmo que a dor não saia, pra te adorar, Senhor. Mesmo que as lutas permaneçam, eu continuarei te adorando, Senhor. pois tu és o Deus do impossível. Pra te adorar, Senhor. O Deus do extraordinário está agindo na tua casa, na tua família, Adorar, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ele está agindo na sua casa. O Espírito Santo de Deus está tocando em pessoas aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está tocando. Se você não recebeu o toque dele, não permita que o Senhor vá sem que ele note você. Não permita que ele passe de você sem que você viva o milagre dele nessa noite. A intensidade do nosso clamor determina a urgência do nosso milagre. O quanto você precisa do seu milagre, o quanto você precisa que nesse mês de dezembro o seu milagre se manifeste, o quanto você precisa entrar em 2021 vivendo a manifestação do seu milagre. Então se derrame diante do Senhor, se derrame diante dele nesse momento. Diga para ele: Jesus, eu preciso do teu favor, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu milagre. Diga, coloque a mão sobre o teu peito. Eu quero convidar você a declarar assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor é o Deus do extraordinário, e que eu estou vivendo uma prova extraordinária. Eu não te peço que me livre da prova, mas que o Senhor me ajude a passar por ela. Eu não te peço que me livre da prova, mas que o Senhor me dê a vitória sobre ela. Porque eu creio que o meu milagre será extraordinário, e muitas pessoas serão transformadas pelo extraordinário de Deus na minha vida. Se você crê nisso, libere o som de glória e aplauda o Rei. Aleluia. Pra te adorar, Senhor Deus, Rei dos Reis. pra te adorar, Senhor. Abra sua mão na posição de receber. Pra te adorar, Senhor. Pai, que cada casa, cada vida, cada família que está diante dessa mensagem, diante dessa unção que o Senhor está liberando, que cada um deles viva o milagre do Senhor, na proporção necessária, na medida necessária, da forma necessária, e que a Tua palavra seja confirmada em nosso meio, para a glória do Teu nome. Que milagres extraordinários se manifestem nesse mês de dezembro, e que até o último segundo, o último centésimo de milésimo do ano de 2020, vejamos grandes, poderosos e extraordinários milagres acontecendo, para a glória do Deus vivo, poderoso e extraordinário, o Senhor da nossa vida,
Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz do Senhor esteja sobre cada casa, cada vida e cada família, e que a cura dos céus seja derramada sobre eles. Onde houver enfermidade nesse momento, que seja repreendida em nome de Jesus, e que hajam testemunhos, Deus amado, testemunhos do imediato do Senhor, da glória imediata do Senhor. Pai Santo, que hoje, amanhã e no decorrer desse final de semana, muitos testemunhos sejam contados do milagre, da glória do Senhor, não para a glória de homens, não para a glória de homens, mas para a tua manifestação e glória, para que eles saibam que o Senhor nos enviou, que o Senhor enviou a Livres em Cristo para essa obra nesses últimos dias. Glorifica o teu nome através de nós, para a glória do teu nome, assim nós oramos, em o nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz sobre o Israel de Deus na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso digam amém, amém. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Aleluia. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, nos rendemos a ti, Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor.